eclésia que é muito importante entendermos, pois aí está todo o perfil, a verdade clara sobre o que é a igreja. Você já parou para poder pensar de você mesmo quanto à sua própria vida? Você já parou para pensar se você está vivendo uma vida sendo igreja de verdade ou apenas participando de uma igreja? Porque hoje o entendimento que se tem de igreja é quase que totalmente institucional e não de organismo. E aí, a maioria das vezes, as pessoas acabam vivendo muito mais institucionalmente. Isto implica em quê? Implica em apenas congregar. Quando eu digo apenas congregar, não estou menosprezando o congregar. O que eu estou dizendo é que não é o suficiente só congregar. Mas quando a visão da pessoa é totalmente institucional e não orgânica quanto ao ser igreja, apenas congrega e já acha que cumpriu o dever para com Deus, em estar ali na presença do Senhor durante o culto, e ponto final. E aqui Deus abençoe ele a semana toda, para que na próxima semana ele esteja de volta de novo, naquela instituição que ele chama de igreja, para novamente apenas congregar. Será que isto é ser igreja? Ou fazer a campanha dele, não, eu faço a minha campanha aqui das 7 semanas que Jesus abre todas as portas e aí está tudo feito, e glória a Deus, quando eu tiver o meu próximo problema eu faço mais uma campanha, assim vamos seguindo a vida. Será que isto é ser igreja? O que é ser igreja de verdade? O que Jesus nos ensina a respeito do ser igreja? O que a Bíblia nos ensina a respeito do ser igreja? E você vai ver que na verdade ser igreja é muito mais profundo do que muitas pessoas pensam meramente institucionalmente. E por pensar somente institucional é que é muito comum chamar os prédios de igreja, os templos de igreja, e acabam ficando somente nesse parâmetro do templo igreja, do prédio igreja, e não passam disso. E aí quando falam eu vou para a igreja, se resume unicamente ao entendimento de que está indo para um templo, ou que está indo para uma instituição, ou que está indo para um prédio, mas nunca sente a responsabilidade e o comprometimento real do não somente ir a, mas do ser igreja. Vamos aprender então sobre isso? Vamos aprender o que é a eclésia, segundo a Bíblia Sagrada. A eclésia é a palavra grega do Novo Testamento usada, que é traduzida no português para a palavra igreja. Então, o que realmente significa isso? Afinal de contas, Jesus morreu na cruz, foi pela igreja. Jesus salvou a igreja, edificou a igreja, ele fundou a igreja, e ele vai levar para o céu no arrebatamento a igreja. E ele fala sobre a igreja como povo eleito, povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então essa igreja tem que ser muito bem entendida. Amém? Tem que ser muito bem entendida. Que igreja, que eclésia é essa que tem todo esse valor, toda essa importância, para que Jesus então a trate assim e tenha um projeto tão glorioso para ela? Então nós temos que quebrar o paradigma hoje dessa ideia somente de templo, que eu chamo de conceito templista, de pensar só em prédio, só em placa, só em templo, e não se sentir realmente a igreja. Então nós temos que ir mais além da cultura do simplesmente ir a um prédio, a um templo, porque a gente acaba transformando a igreja numa religião, e não passamos disso. Isso é problema, gente. Vamos ser libertos hoje então, vamos lá, aguenta o tranco aí, o caldo vai engrossar. Pode falar amém na máscara, vale. Ou então fala misericórdia, não tem problema. Ok, vamos ler? Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quando Jesus chega na região de Cesareia de Filipe, para quem não sabe, Israel estava dividido em 3 regiões de governo na época de Jesus. Estava dividido na Judeia, na Galileia e na Cesareia. Então quem reinava, quem governava a região da Cesareia era Filipe. Filipe era o irmão de Herodes. E Herodes
ele governava na Galileia e Pôncio Pilatos governava na Judeia. Claro que o fato de governar Filipe e Herodes nas regiões de Israel era um acordo entre o Império Romano com os judeus, porque tanto Herodes quanto Filipe eram descendência real dos judeus. Então eles tinham um acordo para que se tornassem reis vassalos, ou seja, reis governados pelo Império, para que pudesse harmonizar o controle romano sobre os judeus, para que não houvesse muita revolta, muito motim. Eles permaneceram com 2 reis ali, que eram irmãos, Filipe e Herodes, cuidando de 2 regiões, mas colocou como governador geral a Pôncio Pilatos, que era o representante do Império Romano dentro de Israel. Deu para entender até aí? Então, Filipe governava a região da Cesareia, e Filipe ele morava, ou ele governava exatamente também nesta região chamada Cesareia, mas também na cidade aonde ficava o centro de Cesareia, que era onde estava um grande muro estabelecido ali de proteção da cidade. Quando Jesus fala com seus discípulos aqui na região de Cesareia de Filipe, ele está diante da cidade que estava cercada de muros, aonde alguns anos atrás houve um grande motim para poder rebelar a região de Cesareia contra o Império Romano, e o Império Romano conseguiu dominar a região de novo, sem derramar uma gota de sangue e sem usar a força bélica para tal. Qual foi a estratégia que os romanos usaram na região de Cesareia para acabar o motim? Naquela época também, os romanos haviam adotado uma cultura helenista ou grega, que era a cultura da eclésia. Antes, no Antigo Testamento, quando se falava de eclésia, no Antigo Testamento está no grego, no hebraico e não no grego, usava-se o carral. O carral era um chamado para congregar, quando o povo de Israel era chamado para fazer uma grande assembleia, então usava-se a palavra carral, tocava-se a trombeta para a proclamação do carral, o chamado à assembleia, o congregar santo, assembleia solene, como dizia em algumas versões do Antigo Testamento. No grego, esta convocação era eclésia, então os gregos usavam isso para poder chamar ao povo para decidirem algumas coisas importantes na cidade e até julgarem e votarem a respeito de quem seria juiz sobre o povo. Os gregos faziam muito isso. Vocês devem ter ouvido falar também dos areópagos. O que era um areópago? Era uma região um centro de convenção, digamos assim, a estilo grego, totalmente aberto, aonde os pensadores iam para os areópagos e falavam suas filosofias, e a multidão então ouvia as filosofias. Essa multidão reunida era chamada de eclésia, o povo estava reunido para ouvir os pensadores. Paulo usou isso quando ele chegou em Éfeso. Ele foi para o areópago, porque lá todos os pensadores falavam. Por isso que a Bíblia diz assim: e o povo se reuniu no areópago para ouvir o que Paulo tinha a dizer, porque eles estavam, que filosofia ele está trazendo? Vamos ouvir esse pensador chamado Paulo, que é judeu, para ver o que ele tem para dizer. E ele vai e começa a falar da cidade. Olha, eu estava andando aqui, na cidade de vocês, quando eu percebi que tinha um altar a um Deus desconhecido. Outro dia eu falo sobre o que significa esse altar. Ele usou a cultura da época também para poder pregar o evangelho. Então o areópago era o lugar da reunião dessa assembleia. Então, com o tempo, quando os romanos dominaram a Grécia, eles adotaram essa cultura da eclésia, da assembleia. Só que o que eles fizeram? Eles modificaram e desenvolveram uma cultura de uma eclésia greco-romana. Eles desenvolveram um sistema de construção e de desconstrução da cultura daqueles que eles conquistavam, separando 300 homens romanos, altamente preparados em várias áreas da ciência e da cultura, desde a medicina, a educação, a arte, todas as áreas, 300 pessoas bem preparadas, e quando eles conquistavam um lugar, eles mandavam esses 300 para lá, para que ocupassem os principais pontos da sociedade que eram formadores da cultura. Então tinha lá o professor, o médico, o atleta, todas as áreas eram ocupadas por alguém dessa eclésia romana. Para quê? Para tirar a cultura daquele povo dentro do próprio povo e gerar uma cultura romana naquele povo.
E com isso foi que nasceu, a médio e longo prazo, a ideia do título romano. Lembra que Paulo, inclusive, fala disso, que ele era possuidor de um título romano, então ele era romano porque tinha comprado o título, e isso valia uma grana, uma nota alta na época. Então, essa ideia de comprar um título romano nasceu por causa da eclésia, que gerava nas culturas dominadas a ideia de que Roma era melhor, a cultura de Roma era melhor, a língua de Roma era melhor, a ciência de Roma era melhor, os atletas de Roma eram melhor. Então, todo mundo ficava deslumbrado com que Roma era a melhor coisa do mundo, e aí todo mundo queria ser romano. Mas isso graças à eclésia romana que entrava nas cidades conquistadas. Quando na região de Cesareia de Filipe aconteceu esse motim, lá já estava a eclésia romana predominando na região. Quando os rebeldes judeus quiseram fazer um levante para romper com o domínio romano, que o exército romano veio para sitiar a cidade, para invadir e matar todo mundo que era rebelde, a eclésia romana trabalhou em todas as autoridades e camadas daquela cidade, e o motim se desfez porque os principais formadores de opinião queriam ser romanos. Resultado: eles não entraram em guerra porque eles foram lá e abriram os portões da cidade de Cesareia, e o exército romano entrou sem derramar uma gota de sangue, porque a influência da eclésia lá dentro mudou a opinião da cidade. Quando Jesus agora chega diante de Cesareia de Filipe, ele fala exatamente isso para os seus discípulos. Ele chega e diz: está lá os muros da cidade, tem esse fato histórico, e aí Jesus diz assim: o que diz o povo a respeito de mim? Olha o que diz o verso seguinte. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Eles estavam dizendo: olha, estão dizendo por aí que o Senhor é um dos profetas, porque pelo jeito que o Senhor é, não entenderam ainda quem Jesus era. Eles tinham um conceito humano de Jesus. Eles entendiam Jesus como um homem comum, apesar de ser profeta, um homem comum, que ia morrer como qualquer outro, mas não entendiam Jesus como Messias, como Senhor, como Deus. Verso seguinte: e vocês, perguntou ele agora para os apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, bom, o povo me vê, mas o povo não anda comigo. Então o povo pensar que eu sou Jeremias, que eu sou João Batista, que eu sou um profeta, é tolerável. Agora eu quero saber, vocês que andam comigo, viajam comigo, recebem meu ensinamento, recebem o que eu estou ministrando, o que vocês pensam de mim? Verso seguinte: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era foito, irmão. Pedro passa na frente logo: não, senhor, calma aí, eu respondo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro entendeu, mas ele entendeu por quê. Olha o verso seguinte: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Essa percepção de Jesus como Senhor, como Messias, como Salvador, é uma revelação de Deus dentro do homem. Por isso que tem muita gente que não consegue viver uma vida cristã sólida, porque vive de entendimento humano, mas não tem a revelação da verdade dentro dele. Precisa de uma revelação dentro dele. Não teve um encontro real com Deus o suficiente para que isso seja plantado dentro dele. Ele titubeia, ele vacila fácil, ele duvida fácil, ele fica entre dois pensamentos fácil, ele fica desanimado fácil, ele afasta da igreja com facilidade, porque não está claro, não há essa revelação dentro dele de quem é Jesus. Que o Senhor traga essa revelação dentro de você, que você tenha clareza de quem é Jesus na sua vida. Mas aqui vem o ponto que eu quero falar esta noite. Aqui é só um panorama. Vamos para o ponto que eu quero falar. Olha o verso seguinte: e eu lhes digo que você é Pedro. A palavra Pedro aqui é Petrus, ou seja, pedaço de pedra ou pedra quebrada. Você é Petrus, você é um pedaço de pedra, você é parte de uma pedra que foi quebrada. Então você não é uma pedra inteira. Você é Pedro. Eu digo que você é Petrus, você é uma pedra quebrada, um pedaço de pedra. E sobre esta, aqui está
uma colocação mais oblíqua, né? mais direta para si mesmo. Ele não está falando sobre essa, ele está falando ou eu mesmo, está falando dele mesmo. Aí já é uma questão de língua portuguesa para você poder entender, né? Então, eu lhe digo que você é pedaço de pedra, mas sobre esta, não esta pedra, Petra no grego, lá Pedro é Petros, pedaço de pedra. Aqui sobre esta pedra é Petra, pedra inteira, rocha. O que ele está dizendo? Mas eu digo para você, pedaço de pedra, esse pedaço de pedra, que sobre esta pedra inteira eu edificarei a minha igreja. Igreja aqui é eclésia. Quando ele disse eclésia, é a primeira vez no evangelho que aparece esse nome. Quando ele fala eclésia, igreja, ele está usando exatamente o nome que os gregos usavam, exatamente o nome que os romanos estavam usando. Então, quando ele diz, diante de Cesareia de Filipe, edificarei a minha eclésia, todo mundo entendeu o que ele estava dizendo. Porque ele estava falando diante de um lugar onde uma eclésia tinha efetivado um resultado tremendo. A eclésia romana acabou com uma guerra só com o poder de influência que ela teve naquela sociedade. Quando ele disse sobre esta rocha edificarei a minha eclésia, ele estava dizendo sobre mim, os pedaços de pedra como você serão edificados como eclésia. Por isso que ser igreja é muito mais do que estar dentro de um templo. Ser igreja é ser um instrumento de Deus para atuar em todo o campo de influência da sociedade. Não, você não entendeu ainda. Eu vou simplificar para você poder entender. Qual o problema da igreja de hoje? É que a igreja de hoje, eu falo igreja é pessoas. A igreja de hoje pessoas. Qual o problema dos santos de hoje? Dos salvos de hoje? É que oram para Deus usá-los fora do seu campo pessoal de influência. É esse que é o problema. E todas as vezes que a igreja tenta atuar fora do seu campo de influência, ela fica estéril, ela fica infrutífera. Oh, Deus me usa, Senhor, eu vejo tanta gente passando fome, me usa, Senhor. É genérico, não é alguém pontual, é geral. Senhor, tantas prostitutas espalhadas pela cidade, Senhor, meu coração dói. Tanto mendigo na cidade, o meu coração dói. Meu Deus, tanta gente perdida, tudo genérico. Tanta gente perdida, é tudo subjetivo. Tanta gente perdida e meu coração arde. Aí eu estou me sentindo bem, porque eu estou pensando como igreja, preocupado com as almas, mas ao mesmo tempo eu não estou sendo igreja, porque eu não frutifico em nada do que eu estou falando. E a maioria dos membros de igreja hoje estão vivendo isso. Mas por quê? Porque não sabem que o seu campo de influência é o seu lugar de ser eclésia. Não, vou de novo, vamos ampliar isso. Jesus falou a eclésia aqui porque os romanos usaram a eclésia em Cesareia. Aí da educação, eclésia, chegou nos judeus da educação. Para que se revoltar, rapaz, com Roma? Deixa de besteira, vai morrer todo mundo, para que isso? Para com isso, ser romano é muito melhor do que ficar passando fome aqui. Vamos ficar aceitar, rapaz. Aos professores por aquele eclésia da educação, disse, tem razão, para que brigar? Aí aquele da saúde, que era a eclésia romana, disse para os da saúde, rapaz, judeu da saúde, para que brigar? Para que entrar em guerra? Vai morrer todo mundo, para que isso? Ninguém tem arma contra Roma, ser romano é muito melhor. Os da saúde não entraram em guerra. Está começando a entender? Quando nós somos eclésia, nós não precisamos sofrer por não frutificarmos aonde não temos influência. Deus já nos deu o lugar de sermos eclésia. Porque eu conheço quem conheço, porque eu trabalho onde trabalho, porque me relaciono com quem me relaciono, porque eu tenho o contato que tenho, porque isso está na minha vida, porque eu tenho o que me cerca, porque as pessoas apareceram na minha vida, porque este é o meu campo de influência. Se cada um entender que isso é o ser eclésia, a igreja deixa de ser infrutífera. Ela deixa de ser estéril. E ela passa a frutificar.
Mas o que nós fazemos? Nós achamos que sempre o estranho vai nos ouvir mais do que aqueles que nos conhecem. E não é verdade. Isso só é verdade quando a minha vida não é compatível com o meu discurso e nem meu discurso é compatível com a minha vida. Mas quando o que eu falo e a minha vida se conciliam em verdade, quem me conhece me respeita. Quem me conhece me ouve. Quem me conhece eu passo a ter influência quando eu falar. Estamos entendendo? Então isso é o ser eclésia. Mas nós queremos sempre, por isso que o campo missionário tem se tornado cada vez mais fantasia na igreja do que realidade. É um sonho fantasioso, estou falando da igreja no modo geral. É um sonho fantasioso na igreja, porque ela sonha com a África, ela sonha com o Japão, ela sonha com a janela 1040, vou usar a linguagem da missiologia agora, né? Ela sonha com a janela 1040, ela sonha com os países árabes, ela sonha com, meu Deus do céu, eu estou sonhando esses árabes todos morrendo sem conhecer Jesus, tantos países, meu Deus, como a Síria, o povo morrendo lá com bomba, e ninguém conhece Jesus, eu estou orando, Senhor, ao Senhor, então vai lá pregar para o Estado Islâmico. Ninguém disse glória, tá bom. Aí na hora de falar, então vai lá frutificar, já que esse é o teu coração, é lá que você quer ser influência, então vai lá pregar para o Estado Islâmico. Ó Senhor, levanta Jesus, levanta Senhor amado Aleph no meu lugar, eu estou vendo o chamado na vida dele. Já muda tudo. Por isso que o sonho missionário tem virado muito mais fantasia dentro da igreja. E aí nós começamos a colocar a bandeira dos países nos cultos para a gente poder orar pelos países, aleluia, glória a Deus. Mas ao mesmo tempo nós somos estéreis, infrutíferos. Aí nós levantamos clamor aqui para Deus poder salvar a nossa cidade. Mas nós não estamos atuando no nosso campo de influência dentro da mesma cidade que nós oramos. Mas queremos que o Senhor manda trazer aqui de caminhonada um monte de gente que a gente nunca viu, não sabe nem de onde veio, não sabe nem como é que aconteceu, não sabe nem como veio parar aqui, e entendemos que é Deus ouvindo a nossa oração. Enquanto ser eclésia é trabalhar dentro do seu campo de influência. Amém? Agora imagine se cada membro da igreja entender essa verdade, trazer essa revelação para dentro de si, ele vai parar de sofrer por aqueles que ele não alcança e vai parar a trabalhar focado naqueles que ele tem alcance. Aí muda tudo. Aí daqui a pouco você vai alcançar gente lá no Japão, como fruto de alguém que você começou a alcançar aqui. Aí não há limites. O mundo inteiro será alcançado por mim, se eu começar a alcançar quem está do meu lado. As nações inteiras serão alcançadas por mim se eu começar a alcançar aquele que está do meu lado. Você não tem noção da proporção que isso pode causar. Os confins da terra não foram alcançados no ministério de Paulo sem antes Jerusalém ser impactada. O meu lado tem que ser impactado primeiro. E na consequência o mundo inteiro vem. Estão entendendo? Por causa da conexão. A conexão vai gerando a expansão do reino de Deus. Mas se eu não trabalho aqui, não tem ponta ligada lá. Se eu não frutifico aqui, não tem alcance na ponta lá. Eu preciso entender o ser igreja. Então quando você disser na sua casa, disser vir para a geração viva, dizendo, olha, vamos para a igreja, que Deus fale no seu coração assim, e o ser também está funcionando? Vou falar de novo para ver se alguma reação surge por aí, nem que seja de voto, né? Vou fazer um voto a partir de hoje. Mas na hora que você fala, vamos para a igreja no domingo, né? Vamos gente, vamos arrumar, vamos para a igreja, estou tão feliz, eu vou para a igreja. E quantos anos mais você vai ficar vindo para a igreja sem ser igreja de verdade? Quanto tempo mais você vai continuar frequentando a igreja sem ser igreja de verdade? Muito crente estéril. Aí passa 10, 20, 30, 40 anos na igreja, sempre em busca da mesma coisa, a minha bênção. Se você encontra ele hoje, eu estou aqui, Senhor, Jesus, a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, fala comigo, eu quero a minha bênção. Aí o domingo que vem, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Aí daqui a 10 anos, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Daqui a 20 anos, eu quero a minha bênção. E cadê os teus frutos? Não tem.
É estéril. Porque nunca entendeu o que é ser. Deus é um amuleto para ele, a igreja é um amuleto para ele. O ser é muito mais poderoso do que isso. Aonde acontecem os sinais? Algumas pessoas me perguntam: bispo, por que hoje, a igreja de hoje, não tem tantos milagres como a igreja de antigamente? É simples, porque a igreja de antigamente evangelizava mais. Não é nem porque ela orava mais, é porque ela evangelizava mais. Não é o quanto orar que provoca milagre, sabiam disso? O quanto orar provoca relacionamento com Deus. Quanto mais você ora, mais próximo de Deus você fica, porque é o seu meio de diálogo com Ele, de relacionamento com Ele. Oração serve para gerar relacionamento com Deus. Evangelização provoca milagre. Você não vai ver nenhum versículo da Bíblia dizendo assim: quanto mais você orar, mais milagre vai ter. Não tem. Mas tem assim: se você for, os sinais vão te seguir. E derramarei sobre vós do meu espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o confins da terra. Quanto mais você ficar cheio de Deus, mais evangelizar você vai querer. E quanto mais você evangelizar, mais sinais você vai ver. Quer voltar a onda de milagre na igreja? Comece a evangelizar. Porque todas as vezes que você evangelizar alguém, e se alguém conhecer a Cristo precisando da cura de um câncer para ser salvo, o câncer vai ser curado. Todas as vezes que você conhecer um doido aí precisando da cura da doidura para poder ser salvo, ele vai ser liberto. Todas as vezes que você conhecer alguém precisando quebrar 1 milhão de maldições para poder ser salvo, a maldição vai ser quebrada. Porque a evangelização vai levar o poder libertador para que aquela alma seja salva. Para de fazer isso e entra num círculo vicioso de ficar buscando a sua bênção todo dia, todo mês, toda semana, e nunca mais você vai ver milagre. E quando você evangeliza, o milagre tem mão dupla. Por que tem mão dupla? Porque enquanto você evangeliza, o poder do evangelho opera para a salvação daquele, e o poder do evangelho opera para o teu livramento enquanto faz. Aí tem milagre para você também. Porque tem um milagre que tira você da morte, tem um milagre que livra você do escorpião e da cobra. Estão me entendendo? Então, quando você evangeliza, quando você usa o seu campo de influência e começa a falar no teu campo de influência, tem milagre para quem te ouve, tem milagre para você. Deus é glorificado, o evangelho fica vívido, poderoso, real. Agora, entra no ciclo vicioso da religiosidade evangélica desse Brasil, de ficar só cobrando de Deus todo domingo, e você não faz patavina nenhuma no reino de Deus. E ainda vem exigir de Deus, cobrar de Deus, depois vai dizer que a igreja que é fria, o pastor é que perdeu a unção, a igreja que antes tinha mais coisa, agora não tem mais nada, a igreja que não sei o que, e não é, a culpa é tua que está sendo estéril. Você está estéril espiritualmente, o seu vizinho está estéril espiritualmente, o corpo está estéril espiritualmente e está brigando porque que não tem filho. Dê um aplauso para poder dar uma disfarçada aí. Mais forte. Digam comigo: eu não serei estéril. Aleluia. Lembra daquela mulher na Bíblia que disse: dá-me filhos, senão eu morro. Ela não queria ser estéril. O que Deus fez? Deu filho. Pede-me e te darei as nações por herança. Você está indo conquistar? Pode pedir que Deus vai dar. Não está indo? Nem peça. Vai passar vergonha. Aleluia. Eu disse que eu ia engrossar o caldo. Segura mais aí. Mas é importante você aprender a verdade. Porque estão te ensinando por aí viver de propósito em propósito, de campanha em campanha, só em benefício próprio. E não estão te ensinando a ser frutífero. E aí você não entende porque muita coisa não acontece na sua vida, apesar do famoso preço que você paga. Aí em nome desse preço você não vê nada e fica frustrado na fé, fica frustrado com tudo, porque faz, e no final está do mesmo jeito. E não valeu nada o teu jejum, não valeu nada o teu propósito de oração, não valeu nada a madrugada, não valeu nada
fazer o que fez, o sacrifício que fez. Não valeu, porque você está indo pelo mecanismo errado. Você está indo pela vertente errada. Amém? Olha, para não perder o costume, né? Vira para o seu irmão. Toda terça-feira a gente faz isso mesmo ultimamente. Vira para o seu irmão, Diego, quem mandou vir na terça-feira? Toma. Aleluia. Vamos lá. Bom, eu gosto desse texto porque ele diz: edificarei a minha igreja. Edificar é construir mesmo, é fazer, né? Da base e edificar, construir. Por isso Pedro é o pedaço de pedra. Pedro, depois escrevendo a sua carta, ele diz que ele não é a pedra de fundação. Ele mesmo, ele diz que Jesus é que é a pedra de fundação. Ele é a pedra, ele é a rocha, é a pedra angular. Ele que é a pedra onde os edificadores edificaram. Então, quem veio construindo a edificação foram os apóstolos, mas em cima dessa rocha que não era Pedro. Então está errado essa maneira de dizer. Está errada dizer que Pedro era a base da igreja, que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Essa doutrina está totalmente errada. Jesus edificou a igreja sobre ele mesmo, e o próprio Pedro escreveu dizendo que Jesus é a pedra angular. Ele, depois você lê a primeira carta de Pedro, ele é a pedra onde os edificadores edificaram. Então Jesus é que é a pedra. Só que tem algo mais interessante também: edificarei a minha igreja e as portas do Hades. E tem umas versões que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui diz: não poderão vencê-la. Isso é tremendo. Uau, deixa eu explicar isso para você aqui. Vamos para a exegese bíblica. Há 3 palavras no Novo Testamento no grego que significam, que traduzem como inferno, ou melhor, 2 do grego e uma do hebraico. A primeira do grego, traduzida para inferno, é a palavra tártaros. A palavra tártaros, Pedro fala sobre isso quando diz que Jesus desceu até as profundezas do inferno. A palavra grega lá não é Hades, a palavra grega lá é tártaros. A palavra tártaros no grego significa habitação de demônios. É o inferno onde os demônios habitam. Também tem a palavra Seol no hebraico, ou Sheol, que significa sepultura, o lugar onde estão os mortos. Também é traduzida como inferno. E tem a palavra Hades no grego, que também tem a ver com sepultura. É o lugar onde os mortos estão. Então, quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não pense você aqui, como muita gente de batalha espiritual, eu acredito na batalha espiritual, pensam que aqui está falando dos demônios, mas não é. O que está falando aqui é do Hades. Hades é o lugar de morte. O que ele está dizendo é que o inferno, ele reina sobre morte. Deus reina sobre vida. Então a igreja não sofrerá morte. Tudo que Deus fizer na igreja não vai ser no governo da morte, vai ser no governo da vida. Tudo que ela fizer está ligado à vida. Se ela orar, vai trazer vida. Se ela cuidar de alguém, vai trazer vida. Se ela pregar, vai gerar vida. Se ela mover, vai gerar vida. Se ela congregar, vai gerar vida. Se ela amar, vai gerar vida. Se ela fizer alguma coisa que está promovendo morte, ela não está sendo a igreja. As portas do Hades não poderão vencê-la. Isso significa o quê? Nós não podemos viver aqui aceitando morte dentro da igreja. Aqui não é lugar de morte espiritual. O diabo não vai matar ninguém aqui espiritualmente. O diabo não vai matar a vida da igreja. Por isso tem que ter confissão, por isso tem que ter abandono de pecado, por isso tem que ter oração, por isso tem que ter ação, por isso tem que ter vida com Deus. Para que este império da morte não venha sobre a igreja. Esse império da morte não pode contra a igreja. A igreja tem um poder de vida nela. Amém? Se você não entender isso, e você não viver essa vida, você ainda não entendeu o que é ser igreja. Porque a morte não pode prevalecer contra a igreja. Então quer dizer que aqui é morte, quer dizer que o diabo então pode ir contra a igreja? Claro que não.
Mas não é esse texto que está falando do diabo. O que está falando do diabo está lá em Lucas capítulo 10, verso 19, que diz que nós podemos ir e pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno. Aí é o diabo. E nada nos fará dano algum. E o evangelista João também diz na sua carta que aquele que é filho de Deus, o diabo não o toca. E Jesus também disse: eis que vos dou poder e em meu nome expulsarão os demônios. Então aqui sim são os textos que colocam a igreja com a autoridade sobre o diabo. Mas nesse aqui está falando da autoridade contra a morte. Não pode haver morte. Se eu estou vivendo morte dentro da igreja, é porque eu não estou sendo igreja. Alguma coisa está acontecendo comigo. Eu tenho que buscar ações. Por que está acontecendo isso comigo? Aonde está falhando na minha vida o encaixar na identidade de ser igreja? Amém? Então não pode haver morte, porque a igreja tem poder sobre essa morte. Quer dizer que crente não morre. Quer que eu diga assim, numa linguagem bem clássica de crente de verdade? Não. Crente não morre. Crente passa para a vida eterna. Quem morre é quem perde a vida eterna. Nós estamos passando para a vida eterna, porque esse morrer do corpo na vida do crente não significa morte. Deu para entender? Só que ultimamente está ficando tão terreno, tão longe da verdade, que o pavor dos crentes é a morte. Fala de morte, fala de arrebatamento para a igreja. Até arrebatamento na cabeça dos crentes significa morte. Ô irmão, você já vai, fica tranquilo, se você não casar agora, Jesus voltando, você vai para o céu. Não, misericórdia, eu não volto agora não, tem que ir primeiro, meu Deus do céu. Porque para a cabeça dele, o processo de ir para o céu é uma morte tão terrível. Mas irmãos, só pensa no céu pelo viés da morte, só pensa na eternidade pelo viés da morte. É um processo tão horrível. Paulo disse: meus irmãos, viver é Cristo, morrer é lucro. Olha o discurso de Paulo, ele não é suicida não, tá? Não tem nada a ver com suicídio, não. O que ele está dizendo é: eu tenho tanta consciência da minha passagem para a vida eterna, que morrer para mim é lucro. Eu estarei muito melhor se Cristo quiser me levar. Por isso cristãos da antiguidade não tinham medo de espada, não tinham medo de fogo, não tinham medo de arena, não tinham medo de nada, porque a morte para eles era só uma passagem para a vida eterna. Já os crentes de hoje não. Se a unha ficar encravada, meu Deus do céu, Jesus, o que é que você está com? Meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, Senhor? E agora, Jesus, meu Deus? Aí já vê maldição, já vê problema, já vê não sei o quê, aí já vira aí vira-se o inferno. Porque a verdade ainda não é revelada dentro dele. Dentro da igreja não pode haver morte. Tem que haver vida. A igreja tem que estar viva, tem que estar dinâmica. Ela é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, tem que funcionar, tem que estar com todos os batimentos e os sistemas funcionando perfeitamente para a glória do Senhor. E a igreja também não é estéril, o seu útero funciona, e quanto mais cheia do Espírito Santo ela fica, mais filhos ela gera. E aí você para de pensar no isolamento da sua fé e passa a pensar em alguém, a se importar com alguém, passa a enxergar o seu campo de influência e vai parar de reclamar porque trabalha onde trabalha, porque nasceu onde nasceu, porque conhece quem conhece, porque se relaciona com quem se relaciona. Vai parar de reclamar, você vai entender que você é a eclésia, que você é o instrumento de Deus para esse campo de influência na vida. Aleluia. Oh, meu irmão, como eu queria que a igreja tivesse essa revelação plena. Isso aqui ia ficar pequeno, era em poucos dias. Mas não é porque eu estou preocupado com o número de pessoas, não, estou preocupado com salvação de pessoas, é diferente. Quando eu falo que vamos ter aqui mais de 100 mil membros, não é porque eu estou pensando em número não, irmão. Eu estou pensando em quantas pessoas salvas, resgatadas do inferno. É disso que eu estou falando. E eu sei que Deus vai fazer. Porque Deus vai levantar uma geração de crentes que entendem a verdade, que tem a revelação da verdade e que vão viver incondicionalmente a verdade.
Eu creio nisso. Amém? Aleluia. Bom, para a gente poder terminar, o verso seguinte: e lhe darei as chaves do reino dos céus. Aqui é outro problema que muita gente gera nesse texto por causa de Pedro. Pensa que Pedro é o porteiro do céu com a chave. E aí quando alguém chega no céu, se Pedro olha, se não for com a cara, ele não abre, né? Não tem nada a ver com isso. Vamos lá, vamos entender o texto. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A palavra ligar aqui é do grego deon. Deon, no sentido ligar aqui, é no sentido de fazer um. Então entenda, sobre Pedro há uma autoridade, consequentemente a igreja, que ele está falando ali, ele está falando com Pedro, porque foi Pedro que deu a resposta da pergunta, lembra? Ele fez a pergunta, Pedro disse: Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro, eu digo para você, você é pedra. Ele está falando para todo mundo, mas usando Pedro, porque Pedro foi quem deu a resposta. Então você vai ter também a chave do céu, mas está falando para todo mundo, porque ele perguntou para todo mundo, então a resposta é para todo mundo. Você tem a chave do reino do céu, que você ligar, deon no grego significa fazer um. Em outras palavras, se eu estou edificado em Cristo, e se eu sou a igreja, quando eu fizer o meu papel de igreja, o que eu fizer aqui vai ser um com o céu. Esse é o sentido de ligar. Não significa que eu tenho o poder de fazer assim: púlpito, eu estou aqui derrubando você pela fé. Concorda, pastor? Então ligamos aqui na terra, vamos ligar? Ligou? Está ligado, buf, caia. Porque o céu também ligou que você vai cair agora pelo poder da fé. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não é esse ligar. Esse ligar aqui não tem a ver com o ser igreja. Agora, se eu vou ser igreja, o que eu fizer sendo igreja, vai ser um com o céu. Esta é a chave do reino. Ser igreja. Igreja edificada sobre a rocha. Aí abre o céu, porque gera uma identidade só. Tem noção da grandeza disso? Aí fica um monte de indivíduo aí sozinho, pelo mundo afora, se autodenominando pastor, se autodenominando evangelista, se autodenominando profeta, não teve uma ordenação sobre ele, não teve uma cobertura de ministério sobre ele, não teve um reconhecimento do corpo sobre ele, ele só se autodenominou por uma razão muito simples: orgulho, vaidade e falta de submissão. Porque não reconhece a autoridade de ninguém, e aí em nome disso acha que essa autoridade está sobre ele. Não está. A autoridade está para aquele que realmente faz parte do corpo nos seus valores e nos seus princípios. Vamos aprender semana que vem, vamos falar disso. O ser corpo de verdade. Aí quando a igreja se move, se torna uma com o céu. Bom, para terminar, olha o que diz o texto. Tudo que nós ligarmos aqui como igreja será ligado nos céus. E o que desligarmos como igreja será desligado no céu. Em outras palavras, se o que nós estamos fazendo como igreja, alguém que está fora do contexto do ser igreja, tiver que ser desligado, tem que ser. E é desligado do céu. Aguenta aí? Posso engrossar? Vamos lá. Falar do ligado é bonito. Falar do ligado é lindo. Vamos evangelizar, todo mundo evangeliza, aí vira um com o céu, aí vem poder do céu, presença de Deus, até anjo aparece. Mas é coisa linda demais, é um com o céu e a terra se misturam. E na hora de desligar? Na hora de desligar, pega um exemplo lá do capítulo 5 de 1 Coríntios, quando Paulo trata de um pecador dentro da igreja. Que Paulo chega e fala: olha, tem um rapaz aí no meio de vocês que está num caso de incesto com a sua madrasta. Já foi exortado por vocês, já foi tratado por vocês e ainda assim continuou na prática. Tirem esse iníquo do meio de vocês. Isso é o desligar. Desligar é: esse aqui não está um com o céu, ele está um com outro lugar, com o céu não.
Esse é o desligar. O que liga é aquilo que faz a junção de princípios e valores. Estão me entendendo, irmãos? Isso é coisa séria. Por isso que nem eu e nem a pastora aqui temos problema nenhum em tratar pessoas. Todos são amados, todos são cuidados, todos têm sua oportunidade, todos são muito bem-vindos, mas nenhuma verdade lhe será negada. Amém? Não se engane que porque a igreja é preta que as trevas. Não pense. Aqui não é trevas. Porque nós entendemos a autoridade que há sobre a igreja para ligar o céu, mas também para desligar. Amém? Fofoca não aceitamos. Mexerico não aceitamos. Não venha trazer fofoca não, irmão. Não vai dar certo. Porque nós temos que cuidar do rebanho. Pode alguma coisa acontecer? Claro que pode. Alguma coisa pode escapar, né? Mas não vai ficar sem tratamento. Pode ter certeza disso. Porque nós temos que cuidar do rebanho. Aqui é o lugar de vida e não de morte. Aleluia. E termino dizendo para vocês que a igreja precisa ser frutífera, sendo eclésia. A igreja precisa ocupar o seu devido lugar na sociedade. A igreja precisa ocupar o seu devido lugar na cidade. A igreja precisa ocupar o seu devido lugar no seu bairro, no seu trabalho, nos seus campos de relacionamento. Se ela não fizer isso, ela não entendeu ainda o que é ser igreja. E aí vai ficar sofrendo pelo próprio umbigo. E não vai enxergar o propósito. O propósito é maior. Pena que eu não posso ir mais. Eu queria ir mais. Mas eu quero orar com você. Fique de pé. Já deu para captar alguma coisa? Pois terça-feira que vem nós vamos entrar mais profundo ainda. Terça-feira que vem nós vamos falar um pouco mais sobre essa identidade do ser igreja. E você vai ver que sobre nós repousa algo tão grande, nós não sabemos usar. Temos que aprender a usar. Que Deus possa trazer para você essa revelação. Que Deus possa te dar clareza disso. Curva a sua cabeça. Pai, eu oro com os teus filhos neste momento e te exalto pela tua palavra. Que esta palavra seja viva e eficaz no nosso coração e que ela não volte vazia, mas que ela venha frutificar no propósito em que ela foi enviada. Então Deus abençoe os teus filhos para que tenham essa clareza e que a partir de hoje Deus venham frutificar no reino e que literalmente venham ser igreja, a tua eclésia, para viverem as maravilhas do teu reino e terem a identidade do céu, para o que fizerem aqui esteja plenamente identificado aí. E assim, ó Deus, nós cremos na unção, no poder, no mover do teu Espírito, levantando e fortalecendo o teu povo para viver a grandeza do Evangelho. E em nome de Jesus, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, nenhuma morte tenha poder contra a igreja, mas que nela flua vida, vida em tudo que vive, vida em tudo que faz, para a glória do teu nome, Senhor. Eu creio e eu profetizo a tua bênção, os teus milagres, as tuas maravilhas, e que a tua igreja seja ativa, dinâmica, viva, poderosa em ti, para fazer grandes obras, em nome de Jesus, Pai. Que as escolas, as faculdades, os trabalhos, as vizinhanças, a família, os amigos, relacionamentos, ó Deus, sejam verdadeiros campos missionários. E que o Senhor seja glorificado no fruto, no resultado de cada filho teu. Assim eu oro e creio em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Aplauda esse Deus tremendo. Aleluia. Terça-feira que vem vamos falar sobre a igreja como corpo. Você vai entender a grandeza que é isso. Parar de ficar pensando só no esqueleto, vamos pensar num corpo de verdade.
e a entendermos as funcionalidades disso e a grandeza que é o papel da igreja junto a o todo sendo o corpo. É tremendo. Terça-feira que vem vai ser bênção. Pega o envelope que está aí, coloca a sua oferta, coloca o seu dízimo, contribua na obra de Deus com alegria. Faça isso com prazer. Você que está assistindo online, você pode contribuir pelo QR Code que está aí. Você pode apontar a câmera do teu celular ligada e aí já vai diretamente para a página de doação. E lá no QR Code é bom porque na página de doação tem algumas maneiras de se contribuir. Além de depósito bancário, de cartão de crédito, também tem a opção até de boleto. Você pode escolher o valor que você quer fazer e aí sai até em boleto se quiser. Mas faça sua contribuição, faça com prazer. Se alguém aqui precisar usar a maquineta, também poder passar o cartão, a maquineta está aí, está ali na outra, está vindo ali, você pode então passar o cartão e ser abençoado em nome de Jesus. Mas contribua, a igreja ela se sustenta com os seus dízimos e com as suas ofertas. Sem os seus dízimos e as suas ofertas, não porque ela precisa disso, mas porque é o princípio de você participar com a sua contribuição, mas é com esse recurso que ela se mantém e que ela cresce e que ela se expande. Sem isso fica limitado. E eu louvo a Deus pelos que são fiéis e oro para que aqueles que não são se tornem, porque você só tem a ganhar com isso. Você não está perdendo nada, só tem a ganhar com isso. Pai, eu oro por cada um que vai contribuir com alegria. Honre os teus filhos poderosamente na oferta e no dízimo, e que o Senhor seja glorificado na vida financeira dos teus filhos. Assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Venha com alegria, traga com prazer e seja abençoado. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra em sua presença. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Cante, maravilhosa. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Cante, maravilhosa. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. O que fizeste a mim. Que maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus! Lembrando a todos que já estão matriculados devidamente na Jornada do Discípulo, que sexta-feira à noite, às 20 horas, teremos a nossa aula da jornada, que é o nosso mergulho, é a última aula do mergulho, e em seguida, na semana que vem, vamos entrar no outro módulo, e vai ser bênção. Estamos aprendendo a palavra, aqui nós prezamos muito pela palavra. Quanto mais aprendermos, quanto mais conhecemos a verdade, mais libertos nos tornamos e mais próximos de Deus aprendemos a andar. Amém? Então, sexta-feira, se você não se inscreveu ainda, procure aí o pessoal da secretaria no balcão lá, que eles vão te orientar se ainda dá ou não dá para entrar. Veja lá, vai ser bênção para o seu conhecimento. E eu também tenho um curso teológico que eu ministro, que é uma vez por mês, um sábado por mês, das 9 da manhã às 4 da tarde. É um curso de teologia prática e fundamental. Trabalha muitos princípios, muitos valores. É um curso maravilhoso. A nossa aula será dia 12 de setembro.
nós teremos a aula 12 de setembro. Quem quiser se inscrever também no curso de teologia, aí claro, tem um custo, está R$ 70 a mensalidade do curso de teologia. É um curso que dura apenas um ano, são 12 módulos, 12 encontros, são 12 disciplinas sendo eliminadas a cada encontro, e será uma grande bênção para a sua vida. Cresça no conhecimento. Eu me esmero em ensinar, porque eu ensino na jornada, eu ensino aqui, eu prego no domingo, eu discipulo, tem grupos que eu ministro, tem pastores no Brasil que eu acompanho e ministro a vida deles. Então a minha vida gira em torno de estar sempre cuidando de alguém. Além de vocês, além da liderança daqui, eu ainda cuido de pastores de fora, até pastores de outros ministérios que eu dou cobertura, que eu discipulo, que eu aconselho, que eu ensino, que estudam comigo. Então é muita coisa, mas glória a Deus por isso. E se você mostrar interesse, eu vou ficar muito feliz, porque vale a pena aprender. Hoje talvez você pode entender que seja um sacrifício, mas amanhã você vai me agradecer. Pode ter certeza disso, que amanhã você vai me agradecer por ter tido esse tempo de aprendizado. Amém? Glória a Deus. Tem um cafezinho lá depois de terminar. Claro que agora, graças a Deus, está usando algumas pessoas aí, né? E nosso café com verbo está deixando de ser só verbo e passando a ter café também. Porque durante um bom tempo ficamos aqui só no verbo. Apesar da propaganda ser café com verbo, só tinha verbo. Mas agora tem café também. Aleluia. Então, terminando aqui, vá para essa comunhão ali no café, vai ser bênção para todo mundo. É muito importante esse momento juntos, ok? Pai, muito obrigado por esta noite. Leva-nos na tua paz, na tua bênção. Nos guarde na tua mão poderosa. Abençoe os teus filhos para que tenham uma noite tranquila, abençoada em tudo, para a glória do teu nome. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Deus, graça de Cristo e comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos dizem? Amém. Deus abençoe a todos e vamos lá para o café